Durante a maior parte do ano, a fronteira onde a África do Sul se encontra com o mar é severa e implacável. O terreno que cobre sua estreita costa é chamado de campo arenoso, o velde arenoso. Mas para as criaturas que vivem no oceano, a situação é totalmente diferente. Uma rica corrente marítima provê o sustento de todos os habitantes do mar. Para os que prosperam nas temperaturas frias e águas onduladas, este território subaquático é um santuário. O velde arenoso é uma terra de contrastes. E cada animal aqui se adaptou para sobreviver a este habitat tão volátil. Os reinos ocultos da África. Velde arenoso, terra de contrastes. A costa ocidental da África do Sul é uma região árida e rigorosa. Uma estreita faixa de terra ladeando o oceano. O campo arenoso é tão inflexível quanto é bonito. As areias que cobrem a costa são grossas e permeáveis. Nelas só crescem arbustos resistentes e seus resilientes habitantes. As estações flutuam entre extremos. Os moradores da região devem ser capazes de suportar ventos implacáveis, a maresia e o sol escaldante. Mas durante um curto período do ano, depois que as chuvas de inverno se encerram, a primavera em agosto traz nova vida à região e a paisagem se transforma. Enquanto aguardam pacientemente a chegada da primavera, os animais desta região teimosamente perduram no seu austero lar. No oceano, o cenário é outro. O litoral rochoso que abruptamente interrompe o velde é rico e generoso. O mar é tão abundante quanto o solo é escasso. Enquanto os animais terrestres lutam contra a severidade da terra, aqueles que vivem na água se agrupam em massas para aproveitar a sua fartura. Os moradores destes dois reinos vizinhos são tão diferentes quanto seus habitats. E cada animal aqui deve suportar as estações e lidar com a região onde vive. Esta faixa de praia ao norte do velde arenoso é o lar do lobo marinho australiano. E também sua base permanente. Os lobos marinhos são mamíferos marítimos, mas eles têm fortes laços com a terra. Eles passam a maior parte do tempo na água. Ainda assim, respiram ar e precisam sair do oceano para descansar e dar à luz.
lobos marinhos são um cruzamento curioso entre espécies de dois mundos bastante separados, parte terra, parte mar. Eles são consideravelmente mais desajeitados quando estão no solo. É onde ficam mais vulneráveis aos predadores, mas também onde devem vir para se reproduzir. Por causa disso, grandes grupos de lobos marinhos ocorrem somente onde predadores terrestres são limitados. Locais ideais são raros e distantes uns dos outros. Esta praia em Clancy, no Véu de Arenoso, abriga a maior colônia de lobos marinhos australianos do mundo. Com números tão altos, um bom pedaço de praia é um produto de muito valor. Um que apenas os machos dominantes conseguem conquistar. O território de um macho bem-sucedido pode conter até 30 fêmeas e seus filhotes. Os bebês são amamentados por 10 meses até a primavera. Então, os grandes machos emergem para lutar pelas melhores áreas de acasalamento. Forçando os jovens a saírem e enfrentarem os desafios do oceano por conta própria. A chegada da primavera sinaliza o começo da sua independência. Por causa da natureza dupla da sua existência, os lobos marinhos podem escolher se enfrentam os perigos do Oceano Atlântico ou a severidade da terra que os rodeia. Nem todo animal tem essa chance. Embora a primavera signifique o exílio para os bebês lobo marinho, os animais presos no Véu de Arenoso aguardam por ela ansiosamente. Aprisionados por uma barreira de montanhas e rios de um lado e pelo Oceano Atlântico do outro, os seres que vivem aqui devem suportar o verão penoso e o inverno úmido, enquanto esperam pelo breve alívio da primavera. Durante o verão, o Véu de Arenoso é hostil e escasso. As temperaturas passam dos 30 graus Celsius. E apenas 14 milímetros de chuva caem por mês. Há pouco em oferta para os que moram aqui. E a morte está sempre à espreita. Nesta paisagem, a menor das criaturas fez seu lar. A tartaruga Scherzina angulata está destinada a vagar pelo Velde, movendo-se trabalhosamente pelo terreno em busca de abrigo. Elas são robustas e resistentes, capazes de sobreviver em condições difíceis. E há diversos truques que as ajudam a perdurar neste seco habitat. Sua pele é grossa e impermeável. Isso reduz grandemente a quantidade de água que perdem. O vento seco do Véu de Arenoso agride consistentemente tudo o que encontra.
Então, a tartaruga passa o menor tempo possível longe no abrigo da vegetação. A chave para sua sobrevivência é sua natureza tímida. Mas há outros répteis aqui que se adaptaram para tirar vantagem da exposição das pradarias abertas. Enquanto o quente sol do verão é uma provação para alguns, é também uma fonte de vida e o que dá mobilidade aos lagartos do Veld. Como eles têm sangue frio, precisam se banhar ao sol para regular sua temperatura corporal. Mas isto pode ser uma maldição, tanto quanto é uma bênção, especialmente no Veld arenoso. Depender do calor do sol significa que este lagarto Cordylus cordylus tem que ficar exposto à plena vista. As rochas das quais o lagarto depende para se banhar ao sol são o território de caça ideal para um peneireiro. Mas estas pedras são também a principal defesa dos répteis do Veld arenoso. Seu conforto é temporário. Logo, eles precisam sair de novo em busca de sol e alimento. Eles dependem tanto das fendas das rochas para se abrigarem, quanto da exposição da sua superfície para se aquecerem. Uma ironia curiosa que faz com que estes pequenos répteis vivam se movendo pelas pedras do Veld. Uma espécie parece ter resolvido este dilema de uma maneira interessante. Os lagartos Cordylus cataphractus têm escamas espessas cobrindo seu corpo e cauda. Mas suas barrigas macias são vulneráveis. E eles acharam uma maneira intrigante para lidarem com este fato. Mordendo seus rabos, os lagartos garantem que não deixem nenhuma área vulnerável exposta. E eles têm outra tática para se protegerem dos predadores do Veld. Os lagartos desta espécie se agregam em grandes grupos. Eles têm sentinelas em diversos postos, guardando diferentes direções. Se uma ameaça se aproxima pelo céu ou pela terra, ela será avistada por um dos muitos lagartos vigias. Eles aguardam sobre a proteção de penhascos rochosos, saindo apenas para se alimentarem ou para se aquecerem. Em grupos tão grandes, há uma hierarquia. E quando a comida é limitada, apenas os dominantes se alimentam. A socialização entre lagartos não é comum, mas proteções adequadas são limitadas.
Por isso, estes lagartos se unem para encontrar comida, abrigo e para se esquivarem de predadores. Não é fácil encontrar refúgio no Velde Arenoso. Apenas as vegetações mais resistentes conseguem sobreviver neste solo desafiador. Este é o Fynbos das terras baixas de Namaqualand. Ele ocupa 110 mil hectares do Velde Arenoso. É o mais seco dentre todos os tipos de Fynbos. Em algumas regiões, este bioma sobrevive com míseros 100 milímetros de chuva em média por ano. Por isso, como todos os seres que vivem aqui, a vegetação encontrou maneiras engenhosas de sobreviver a este habitat severo. Conforme surge na costa, a corrente de Benguela traz água fria das profundezas para a superfície. Quando os ventos sopram do mar aberto em direção ao continente, eles levam consigo ar quente carregado de umidade. Esta mistura colide com a água fria na superfície do mar, gerando uma neblina espessa. Aqui, o oceano alimenta a terra. Névoas e ventos estão presentes em pelo menos 120 noites a cada ano. E são como uma bênção para as plantas locais. Estima-se que a umidade carregada pela neblina do Velde seja 3 vezes maior que a quantidade de chuva que cai na região. É aí que a escassez da terra e a riqueza do oceano se encontram. Por causa disso, as plantas se desenvolveram para tirar o máximo de proveito de sua fonte principal de água. As raízes de muitas espécies desse habitat têm inúmeras divisões logo abaixo da terra. Isso maximiza a superfície de absorção da água. Nestas condições, uma planta intrigante cresce entre os Fynbos. A Euphorbia caput medusae. Ela tem este nome por causa de seus longos tentáculos que emergem como serpentes da cabeça da figura mitológica. Ela sobrevive ao desafiador habitat, mantendo-se parcialmente enterrada, deixando apenas seus ramos expostos. E é uma criatura que desenvolveu uma relação inesperada com esta planta inusitada. O lagarto Merolis squamulosa. É um dos poucos lagartos que não se esconde nas rochas. Sua cabeça e corpo não são achatados como a maioria dos lagartos. Este fato sozinho indica sua preferência por viver longe das pedras. Ele tem outro método para se esconder dos elementos e predadores. A vegetação protege estes répteis da mesma maneira que as pedras protegem outros lagartos. Quando ameaçados por um predador, eles podem se perder nos labirintos de ramos.
E a planta ainda cumpre outro papel importante. Como invertebrados também buscam abrigo aqui, os lagartos não precisam ir muito longe para conseguir comida. Eles ganham um serviço de quarto junto com sua hospedagem. Mas não existem muitas eufórbias que podem proporcionar esta adequada proteção. Por isso, a competição por elas é feroz. Existe uma hierarquia entre os moradores da planta. Os de posição inferior ficam condenados aos ramos mais expostos. Os lagartos mais fortes podem escolher entre as áreas de menor acesso para os predadores. Esta é uma medida necessária, resultado do rígido habitat em que estão. Esta severidade fez com que um lagarto normalmente solitário se tornasse mais comum. Até a chegada das chuvas de inverno, o Velde fornece muito pouco a seus moradores. As cabras de leque prosperam na aridez. Elas se sentem à vontade, pastando nas dunas escassas. Como são capazes de digerir brotos de gramíneas, assim como uma variedade de arbustos e suculentas, elas conseguem seus nutrientes de uma forma ou de outra. Mas sua maior vantagem para sobreviver nestas terras é sua habilidade de ficar sem beber água por longos períodos. Este é o mesmo truque que permite que o maior habitante do Velde supere os meses de verão. O Elande pode passar grandes períodos sem beber água. Esta família nômade se move constantemente pelo Velde. Sua ampla tolerância ao habitat e dieta extremamente variada os permite perdurar. Mas para que consigam sobreviver, é preciso que haja umidade suficiente nas plantas que comem. Até as chuvas de inverno, esta família deve se virar com o pouco que está em oferta. Enquanto os animais do continente aturam o calor do verão, o oceano continua a borbulhar com vida. Conforme a corrente de Benguela se move pela costa, a rotação terrestre faz com que a água da superfície se distancie do litoral. Aliado aos ventos de verão, este fato faz com que a água fria e cheia de nutrientes de até 300 metros de profundidade suba para as camadas mais superficiais do oceano. Assim que esta água nutritiva encontra os raios solares, uma explosão de vida ocorre. Florestas de algas livres e flutuantes florescem, atraindo grandes cardumes de peixes, que, por sua vez, atraem animais carnívoros. Entre eles, centenas e milhares de lobos marinhos australianos
e de pássaros que chegam para se alimentar. Pedaços de alga à deriva absorvem os nutrientes da água e acabam na praia. Conforme atingem o mar, os ventos criam uma espessa espuma de matéria orgânica. Estas nuvens nascidas da água são ricas em material biológico que alimenta as costas. Um fluxo constante de nutrientes infiltra as margens do oceano de diferentes formas. Isso atrai alguns visitantes inesperados. Os flamingos usam seus bicos para filtrar a superfície da água, extraindo os nutrientes que podem usar. Adaptados para funcionarem melhor nas águas paradas dos lagos, esta técnica é um pouco mais difícil de aplicar nas ondas em movimento. Mas eles perseveram para poderem aproveitar o banquete que o litoral oferece. As costas são o portal entre o Veld e o mar. E estão cheias de nutrientes. Com as marés, a água constantemente vai e vem nas poças nas rochas. Com 2 inundações por dia, os animais que vivem aqui devem conseguir sobreviver nos 2 mundos. Por uma parte do tempo, eles estão completamente submersos. Pelo resto do dia, estão completamente expostos. Há inúmeras espécies que prosperam neste mundo implacável. Mas a mais bem-sucedida não é nem daqui. O mexilhão do Mediterrâneo chegou nos anos 70, quando suas larvas foram transportadas na água de lastro de petroleiros visitantes da Europa. Eles substituíram quase completamente os invertebrados nativos por causa de seu crescimento mais veloz e ótimas taxas reprodutivas. Mas o seu sucesso teve um papel na recuperação de outro residente do Veld. Os ostraceiros pretos africanos estão entre os pássaros costeiros mais ameaçados da África do Sul. Mas suas populações têm se recuperado. Eles ajustaram completamente suas dietas para incluir estes abundantes estrangeiros, resultando no seu sucesso reprodutivo. Para se alimentar dos mexilhões, os ostraceiros devem esperar até que o próprio mexilhão comece a se alimentar. Quando os moluscos se alimentam, eles filtram água para seus organismos. Para fazer isso, eles devem afrouxar suas válvulas, que normalmente ficam muito bem fechadas. Neste momento, o pássaro faz sua tentativa, atacando rapidamente para extrair a saborosa iguaria. Os mexilhões do Mediterrâneo agora representam 90% da dieta destes pássaros ameaçados. Isto levou a um aumento de 30% nas populações de ostraceiros nos últimos 30 anos. A corrente de Benguela é o motor principal da vida aqui. Ela sustenta os animais que vivem no mar, ao mesmo tempo que proporciona névoa e neblina para os que vivem nas terras do Veld.
O inverno traz a chuva. A terra ressecada se inunda. A quantidade de água que cai é mais de 6 vezes maior que a média da estação seca. Conforme as nuvens se vão, o sol da primavera aparece e a costa é tomada por vida nova. A mudança de estações traz transformações e alívio. E isto traz a chegada de outro morador peculiar do Velde. A lagarta da mariposa Mesoceles monticola. Não se sabe muito sobre estes insetos. Conforme as chuvas diminuem, elas emergem para se alimentar das folhas da passerina corimbosa. Esta é sua planta hospedeira e ela cresce em abundância no Parque Nacional da Costa Oeste. Quando os machos eventualmente se transformarem em mariposas adultas, eles serão belos espécimes com longas asas, mas com bocas imperfeitas, de forma que não podem se alimentar. E as fêmeas são tão incomuns quanto os machos. Elas permanecerão sem asas. Seus olhos, cabeça e antenas não emergirão. E suas patas serão pequenas demais para terem qualquer propósito. Como resultado, elas nunca deixam seus casulos e simplesmente esperam que o macho as encontre e acasale com elas. Cada fêmea colocará cerca de 100 ovos dentro de seu casulo e morrerá. Os ovos permanecerão dentro do seu corpo sem vida durante o verão severo e o úmido inverno. Então, se chocarão na primavera para comer as folhas e se reproduzirem novamente. E assim o ciclo continua. Esta atividade frenética é um dos primeiros sinais do fim do inverno e início da primavera. Tecelões machos da espécie Ploceus capensis começam a construir seus ninhos. Eles são habilidosos e delicados. Os machos, com os projetos mais atraentes, serão os reprodutores mais bem-sucedidos. Assim que a construção estiver completa, eles esperarão na entrada das suas casas, chamando qualquer fêmea que estiver passando, tentando convencê-las a entrar. Eles são altamente polígamos. Um ninho bem construído pode seduzir até 7 parceiras, se o construtor conseguir convencê-las a entrar. Na hora certa, a fêmea ficará na casa escolhida e incubará seus ovos. Mas atrair uma companheira é mais difícil do que parece. Os machos duelam constantemente nesta busca por uma parceira.
Os tecelões não são os únicos pássaros animados com os preparativos para a primavera. As aves limícolas se reproduzem na Sibéria durante o verão. Mas, conforme o inverno ártico se aproxima, elas iniciam uma migração massiva para o sul, tentando chegar a tempo da primavera. A Lagoa Langebaan, dentro do Parque Nacional da Costa Oeste, abriga 55 mil aves limícolas a cada ano. Sua chegada anuncia o começo de um período de abundância no Velde. Elas prosperam com a grande quantidade de invertebrados dentro da lagoa. Só aqui, elas consomem mais de 150 toneladas a cada ano. A água se torna um ponto de encontro com atividade constante. Estes pássaros migratórios atravessaram o globo para aproveitar a primavera no Velde e de todo o alimento que a lagoa oferece. Chegou a hora dos bebês lobo-marinho enfrentarem a água. E alguns parecem mais preparados do que outros. Eles devem estar prontos para se defenderem sozinhos no frio Oceano Atlântico. Mas este é um desafio para o qual seus corpos estão bem equipados. Depois que chegam na água, os filhotes se tornam grandes acrobatas aquáticos. Seu sentido mais importante é a sua visão. Seus olhos são lubrificados pela água salgada, permitindo que enxerguem melhor sob as ondas do que enxergavam na terra. Seus bigodes são sensíveis a todas as vibrações e os indicam a direção das presas. Conforme a corrente de Benguela continua a prover comida para os cardumes de peixes pelágicos ao longo das costas rochosas, os filhotes têm oportunidade de caçar e de crescer até a idade adulta. E quando atingirem 5 anos de idade, eles emergirão nas praias do Velde para começarem sua própria família. Quando as chuvas de inverno se encerram e as temperaturas da primavera começam a subir, o cenário se transforma totalmente. Durante um breve período entre agosto e setembro, todo ano o Velde ganha vida.
A cor toma conta da paisagem. As flores trazem os insetos, que fornecem uma valiosa contribuição. Seus esforços de polinização permitem que este reino floral perdure. Os insetos, por sua vez, trazem os pássaros. A cada ano, milhares de pássaros chegam para banquetear nos campos da região. E para o antílope do Velde arenoso, a chegada das flores da primavera também sinaliza um breve período de abundância. Mas sua brevidade é compensada pelo seu esplendor. A família do Elande esperou pacientemente pela transformação da primavera. E outros elandes se unem a eles para colher as recompensas. As flores contêm muita água da chuva e são um lanche bem-vindo. Os bonteboques passam mais da metade dos seus dias se alimentando das flores. O Velde arenoso é o único lugar no mundo onde os bonteboques ocorrem naturalmente. E por isso estão adaptados a comer uma grande variedade de plantas neste bioma floral. Durante o longo e seco verão, as zebras da espécie ecozebra foram forçadas a deixar seus pastos preferidos para se alimentarem de arbustos e de folhas conforme a oferta de vegetação ficou mais e mais escassa. Mas agora, elas retornam para as pradarias abertas. A terra devolve a todos os que esperam pacientemente durante os longos meses de seca. A primavera no Velde é um tempo de descanso. A paisagem, que pela maior parte do ano é escassa e inflexível, se desdobra em um tapete de cor e vitalidade. Esta é uma recompensa bem-vinda por todos que sobreviveram ao verão escaldante e ao inverno penoso. Mas o oceano é a verdadeira espinha dorsal de todos os que vivem aqui. Quando há pouca chuva para os animais presos à terra, ele lhes dá umidade em formato de neblina. E para aqueles que vivem no mar, uma abundância de recursos garante que ele esteja sempre cheio de atividade. O Velde arenoso existe como um intermediário delicado entre a terra e o mar. E esta relação é algo que beneficia todos os habitantes da região.
das menores plantas e répteis mais inusitados aos mamíferos mais carismáticos. Viver aqui é viver em dois mundos diferentes. E o resultado é um habitat tão delicado quanto destemido. Este é o Véu de Arenoso, uma terra de contrastes.